Olá! No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o STJ Cidadão preparou um programa especial para você. Vamos falar da importância da água e do seu uso consciente, o problema da seca em alguns estados do Brasil, plantio de soja, fazendas de gado, ameaçam de extinção o cerrado. E ainda as ações socioambientais do Superior Tribunal de Justiça, hoje referência em sustentabilidade na administração pública. O programa do STJ foi o vencedor do 5º prêmio A3P pelo uso consciente dos recursos naturais e o combate ao desperdício. O STJ Cidadão começa agora. Água. Tem gente que nem se preocupa em economizar. Outros sabem que se não fizerem isso, vão ficar sem até mesmo para beber. O volume total de água no planeta é o mesmo. O problema é que em alguns lugares ela já não está mais disponível. E sabe por quê? Confira na reportagem de Larissa Trevisan. $3,4 milhões de pessoas morrem todos os anos de alguma doença relacionada à água, praticamente toda a população do Distrito Federal. A cada 21 segundos, uma criança morre em decorrência de doenças relacionadas à água. 99% dos óbitos acontecem em países em desenvolvimento, como o Brasil. 780 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, ou seja, 4 vezes a população brasileira. No mundo, mais pessoas possuem celular do que banheiro em casa. Segundo especialistas, 70% da água consumida no mundo se destina à produção de alimentos. Para produzir aquela maçã que você comeu hoje, foram necessários 70 litros de água. E a taça de vinho inofensiva da sexta-feira à noite, para aqueles 300 ml de vinho, 120 litros de água. E se você ainda aproveitou para tomar um cafezinho, mais 140 litros. O quilo da picanha do churrasquinho do fim de semana consumiu mais de 15 mil litros de água. 22% de toda a água do planeta vão para as indústrias. E para produzir a calça jeans que você está vestindo agora, foram usados mais de 10 mil litros de água. Fazendo as contas, 70% para a agricultura, 22% para a indústria, sobram só 8% para o nosso consumo diário. Sim, absolutamente tudo que comemos e vestimos não existiria se faltasse água. Aliás, o ser humano não existiria se não houvesse água. 75% do nosso corpo, água. Ou seja, se ela acabar, nós acabamos também. Por enquanto, temos água em abundância. E embora o volume total de água no planeta não tenha jamais se alterado, é a disponibilidade que preocupa os especialistas. O volume total de água não me interessa, porque eu estou aqui em Brasília. Então, o fato do Rio Amazonas estar despejando 100 mil metros cúbicos por segundo nesse momento no oceano, não cria disponibilidade para mim, porque eu não tenho como buscar essa água lá para eu usar aqui. O que faz diferença para mim é a disponibilidade que eu tenho aqui. De acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas, no último século o uso da água tem crescido a uma taxa 2 vezes maior do que o crescimento da população. A tendência é que o gasto aumente em até 50% até 2025 nos países em desenvolvimento e em 18% nos países desenvolvidos. Ainda, segundo dados da própria ONU, em 15 anos o planeta vai precisar aumentar a produção de alimentos em 35% e dobrar a geração de energia. O que muita gente não se dá conta é que a energia que a gente utiliza para o fogão, para a geladeira, para o ar-condicionado, para o aquecedor elétrico, está totalmente relacionado ao consumo de água. E como o nosso sistema energético é baseado quase que exclusivamente em hidrelétricas, tem época em que o problema aparece, como é o caso da falta da água do sistema Cantareira, hoje em São Paulo. Aqui no Distrito Federal, o volume de água que passa pelas turbinas daquela usina hidrelétrica já foi reduzido. A medida visa preservar o nível dos reservatórios até o período do fim da seca,
lá pelo mês de setembro. Quando não chove, quando você tem um problema nesse segmento, você está colocando em risco 80% da nossa energia elétrica. De uma certa forma, é positivo a gente ter essas faltas de água, mesmo em São Paulo, porque é uma maneira que a gente tem de realmente começar a se conscientizar o fato que nós temos que economizar. O Brasil é ruim de uso de água. As mudanças no clima são mesmo uma realidade sem volta e as variações vão ser cada vez mais frequentes. Essas chuvas, como o quantitativo de água em si no globo não muda, né, elas tendem a ficar mais concentradas num determinado período do ano. Então, o que acontece? Se eu tenho a mesma água chovendo num período mais curto, eu tenho eventos mais extremos, chuvas mais torrenciais. Né? Então, uma das características, né, de mudanças no clima é o aumento de eventos extremos, de cheias, de secas mais extremos. E quem tem perdido o sono e a safra por causa disso são os agricultores. Hoje, o Programa Produtor de Água está sendo implementado em vários lugares do Brasil e está ajudando a recuperar a água que um dia faltou na torneira desse pessoal. É isso mesmo, Rodinaldo? O que o programa tem feito para ajudar a recuperar essas nascentes? O principal do programa foi ajudar o produtor a reflorestar áreas antes devastadas. Nesse reflorestamento, árvores que crescem ajudam a aumentar o fluxo de água, a recolher água. Esse é o principal fundamento, que eles entram com muda, ajudam às vezes também financeiramente, que ainda não chegou, mas há de chegar o dia, entendeu? Então, e arrebanhar mais pessoas para o programa, isso é de suma importância, na minha opinião. E se nós quisermos que não falte água na nossa torneira, é preciso cuidado. O Brasil, ele como detém aí por volta de 18% da disponibilidade hídrica global, pode passar a ideia de que nunca vai faltar, mas eventos localizados já no país mostram que isso não é verdade, né? Que essa água pode faltar sim. Há também quem acredite que o futuro não será tão seco assim, pelo menos não aqui no Brasil. É bom lembrar que a China tem praticamente 80% de suas águas totalmente poluídas, né? O Brasil está com quantidade muito pequena de água poluída. A Índia está usando intensivamente a irrigação, nós no Brasil ainda não. Nós temos as reservas estratégicas subterrâneas, que obviamente são reservas a longo prazo, não para ser utilizado hoje, mas talvez mais pela frente. Então o Brasil está muito bem na foto. Que temos 2/3 do planeta cobertos com água, que este volume jamais se alterou, isso a gente já sabe. Mas a gente sabe também que a população mundial não para de crescer, o que aumenta a demanda por alimentos, bens de consumo e água potável. Pode ser que ainda haja muita água para rolar embaixo da ponte, mas é preciso que essa água chegue limpa e em condições de ser pelo menos tratada. E é por isso que precisamos cuidar, economizar e nos policiar, porque a água pode acabar sim, e logo. E daqui a pouco você vai saber por que o cerrado é o bioma mais ameaçado de extinção do Brasil. Até já! Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Especulação imobiliária, plantio de soja, fazendas de gado, tudo isso interfere na biodiversidade e ameaça de extinção o cerrado brasileiro.
Confira na reportagem de Rafael Porfírio. Raquíticas, secas, retorcidas. Essas são as características das árvores do Cerrado. Imensas áreas com aspecto de isolamento. A savana brasileira. No bioma Cerrado vivem mais de 200 espécies de mamíferos, o que representa 5% da fauna de mamíferos do mundo, 180 espécies de répteis e 150 de anfíbios. Riquíssimas e em parte ainda desconhecida. É comum a gente estar acompanhando os levantamentos e ainda aparecer alguma outra espécie nova não identificada ainda pela ciência. Do solo brotam as nascentes que abastecem as 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: a Amazônica, São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Em seus afluentes, mais de 1.200 espécies de peixes. Mesmo não sendo o maior bioma brasileiro, o Cerrado é o mais velho. Especialistas dizem que ele existe há pelo menos 35 milhões de anos. Mais o que a natureza conservou por tanto tempo, o homem vem destruindo numa velocidade assustadora, principalmente nos últimos 50 anos. Um estudo da ONG Conservação Internacional revela que por ano são perdidos cerca de 3 milhões de hectares. É como se a cada minuto desaparecesse 2,5 campos de futebol dessa beleza natural. O Brasil tem 6 biomas. O Cerrado é o mais devastado. Já ocupou 1/4 do Brasil. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que dos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados da vegetação que se vê em pelo menos parte de 11 estados e no Distrito Federal, 48% já foram destruídos. Antes da construção de Brasília, o coração do país ainda era pouco habitado. A decisão do ex-presidente Juscelino Kubitschek de transferir a capital do Rio de Janeiro para cá acelerou o processo de desmatamento, que já vinha acontecendo por causa da agricultura. Primeiro vieram milhares de operários de vários estados, que acabaram ficando aqui. A arquitetura arrojada e a promessa de uma nova vida nos anos dourados atraíram brasileiros de norte a sul. Resultado: crescimento muito além do esperado. A cidade estrutural, a 10 quilômetros de Brasília, retrata bem os problemas causados ao Cerrado com a falta de planejamento urbano. A cidade cresceu tanto que as ocupações irregulares chegaram no limite de uma das maiores reservas ambientais do Cerrado, o Parque Nacional de Brasília. Paulo, andando aqui próximo à cerca do parque, eu percebo que os barracos estavam ali a pouco mais de 8 metros, né? Essa, acho que era uma ocupação que estava mais próxima aqui do parque. Na verdade, tinha barraco que já estava quase na nossa cerca. E a gente fez, junto com o governo do Distrito Federal, o pessoal fez um trabalho aí para afastar um pouco a ocupação. Nessa primeira etapa foi a 100 metros. Então a gente consegue ver aí agora o que restou aí desse pedaço que estava ocupado, né? Os primeiros moradores vieram para cá para tirar sustento do maior lixão da América Latina. As 70 mil toneladas de lixo despejadas por mês também estão a 100 metros de distância da reserva ecológica. No lixão, porque tem muito resto de comida e tudo, tem muitos cães. E eles vêm aqui para dentro do parque, se agrupam e caçam. Além disso, as sacolinhas plásticas o vento traz para dentro do parque. Tem muita ocorrência de urubu, que se alimentam dos restos de lá, mas pernoitam no parque. Aí eles comem também filhotes, ovos da fauna nativa. Já foi comprovado que o churume do lixão, ele corre para dentro da unidade. Então assim, o churume, até o lixão aqui nosso parar de emitir churume, é um prazo estimado aí pelas pesquisas de 20 anos, até o resíduo se estabilizar. O Cerrado tem 54 milhões de hectares ocupados por pastos e mais de 20 milhões de hectares com plantio. Significa o uso de fertilizantes, porque os solos são pobres, de corretivos da acidez, um excesso de fertilizantes e de agrotóxicos, ou como outros preferem, defensivos ou
ou pesticidas, aí pode gerar problemas de poluição da água. Nuvens de fumaça escondem o céu, sempre muito azul. A imagem é um retrato de que o fogo passou por aqui. Essa casca grossa, assim, isola a parte viva da árvore do fogo. Pode até ficar preto aqui, mas a árvore sobrevive, desde que o fogo não seja tão intenso, tão quente, que esquenta demais a parte interna da árvore e causa sua morte. As queimadas e os incêndios durante o período de seca no Cerrado se devem quase que totalmente à mão do homem, que utiliza um fogo para abrir pastagens. Normalmente, a pessoa vai fazer a limpeza de lotes, junta folhas nos seus lotes, aí o jeito mais fácil de eliminar, vamos queimar. Em 2010, último grande incêndio registrado no Distrito Federal, os 42 mil hectares do Parque Nacional por pouco não viraram cinzas. A mata ficou em chamas durante uma semana. Quando a brigada chegou, o fogo já tinha destruído 14 mil hectares. Algumas espécies da vegetação rasteira rebrotaram, só que as árvores mais altas, essas morreram. Ao reconhecer que o desmatamento no Cerrado é 2 vezes maior do que na Amazônia, o governo federal criou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado. Com o PP Cerrado, o governo pretende nos próximos 10 anos reduzir o desmatamento em 40%, diminuir as queimadas e incêndios florestais, aumentar o volume de recursos disponibilizados em linhas de crédito rural para ações de recuperação de áreas degradadas e aumentar a agilidade nas ações de controle e fiscalização do desmatamento. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros têm recebido recursos contestando as atividades do IBAMA e denúncias do Ministério Público no combate ao desmatamento do Cerrado. Recentemente, os ministros da segunda turma mantiveram a multa do IBAMA aplicada a um homem que queimou 600 hectares sem autorização. Em outro caso, o ministro Mauro Campbell aceitou o recurso do Ministério Público contra um empreendedor que construiu imóvel às margens do rio Ivilhema, no Mato Grosso do Sul. Em todos eles, os ministros ressaltaram: o desmatamento deve respeitar o que está previsto no Código Florestal e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E a seguir, as ações socioambientais do Superior Tribunal de Justiça, que são referência na administração pública. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Aqui no STJ tem digitalização de processos, coleta seletiva, reciclagem de lixo eletrônico. A ideia é não desperdiçar nada, graças ao programa socioambiental do Superior Tribunal de Justiça. Confira na reportagem de Judite Aragão. Imagens de uma cidade? Podemos dizer que sim. Ou melhor, uma mini cidade. Afinal, são 5.000 pessoas que trabalham aqui diariamente, fora aqueles que vêm para conhecer. Em torno de 200 pessoas por dia. Essa é a estrutura do Superior Tribunal de Justiça, um verdadeiro complexo,
composto por 2 prédios com 17 andares, 2 subsolos, auditórios, secretarias, coordenadorias e seções, totalizando quase 140 mil metros quadrados. Essa cidade, chamada STJ, produz mensalmente cerca de 5 toneladas de resíduos sólidos e papel. Mas calma, essa minicidade é sustentável. Você vai perceber ao longo dessa reportagem que tudo que se faz aqui dentro pode ser feito por nós mesmos, dentro de casa. Aqui, por exemplo, existe a coleta seletiva. A gente percebe que para cada tipo de lixo existe um local correto para ser descartado. Desde o plástico, papel, até o metal e o vidro, que com pouco esforço é possível fazer grande diferença. Quem colocou a mão na massa para reduzir a quantidade de lixo, por exemplo, foi a equipe do gabinete do ministro Mauro Campbell e o próprio ministro. Só a economia de papel diminuiu o orçamento, que antes era de quase R$19 mil por ano, para R$600. E o número de processos aumentou, de 12 para 17 mil. O gabinete recebeu recentemente um selo de gratificação da socioambiental pela iniciativa. Virtualizou-se o processo. Não tem mais papel. Mas aí eu vou imprimir para eu ler? Ou seja, precisa haver uma dúvida extraordinária para eu imprimir e aí levar para a sessão aquela folhinha dos autos que demonstra a substância do voto, contrário ou a favor de uma tese XYZ, né? Mas isso fica sempre na exceção, né? A regra será sempre de nós nos policiarmos e, eu não digo economizarmos somente recursos públicos, que isso é munus público de qualquer servidor, economizar recursos públicos, mas eu acho que é agir pedagogicamente para que nós tenhamos cada vez mais um ambiente sustentável para toda a humanidade. Bendita tecnologia! A máquina substituindo o papel com a digitalização de processos. A virtualização é uma das ações do tribunal, em conjunto com o Programa de Responsabilidade Socioambiental no STJ. A Kathleen Feitosa, desde 2008, realiza uma campanha de consumo consciente pelo tribunal, visitando cada setor. A gente não pode ter uma visão individualizada, voltada para apenas uma ação. A visão ela tem que ser sistêmica, né? Ela tem que ser voltada para a instituição como um todo e com ações individualizadas que compõem, né, essa visão sistêmica. Além da preocupação ambiental, do correto descarte desses materiais, a gente tem uma preocupação de inclusão social. No caso da coleta seletiva solidária, nós temos a inclusão das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Como nós somos um órgão muito grande, temos muitas pessoas, a gente produz muito lixo, né? Desde 2009, foram mais de 3 milhões de toneladas de resíduos encaminhados para reciclagem. Só em 2014, foram cerca de 8.500 quilos de papel, que deixou de valer para uns, para outros, vale muito. A Ângela e mais de 50 pessoas que trabalham nessa cooperativa fazem do lixo gerado pelo tribunal uma forma de sustento. A nossa parceria com a STJ é um dos órgãos que ajuda a gente bastante, porque eles lá se conscientizam, né? O material já vem praticamente selecionado, então, para nós catadores, ajuda demais, você não tem nem noção. O material chega, praticamente você só bota no bag e leva para captar, é totalmente separadinho, todo separado o material. Quem dera se os outros órgãos se conscientizassem assim, né? E o lixo eletrônico? Sabe aquele carregador de celular antigo? O fone de ouvido que está quebrado e aquele computador que há muito tempo está em desuso? Todos esses equipamentos têm um destino certo, a estação de meta e reciclagem. É aqui que eles vão recondicionar os aparelhos eletrônicos. E para incentivar esse processo, o STJ disponibilizou pontos de coleta seletiva do lixo eletrônico. Qualquer pessoa pode participar, com a garantia de que o lixo vai ser bem aproveitado. Desde a implantação da coleta de lixo eletrônico em 2012, foram mais de 1.300 quilos de material enviados para a reciclagem. São desmontados, são separadas suas matérias-primas, o plástico, o ferro, o cobre, o alumínio,
e essa matéria-prima é devolvida à indústria para que ela possa ser reutilizada. E com isso a gente garante que aquele equipamento que não foi reutilizado não vai contaminar o meio ambiente, não vai causar poluição na natureza. Os eletrônicos que muitos já não fazem questão de ter se transformam em aprendizado e ajudam a qualificar jovens como João Lucas. A gente pega um computador, desmonta ele por completo, faz a limpeza e depois a gente monta cada peça por peça, pode ser avulsa como do antigo computador, e vai montando ele até que ele funcione. Eu sempre quis trabalhar com informática, com manutenção, assim, e esse curso foi ótimo. Aí você posso aprender e eu posso trabalhar no que eu gosto. E essas não são as únicas ações do socioambiental. O programa também trouxe para o tribunal a feira orgânica, onde os agricultores familiares podem expor os seus produtos e trazer mais saúde para a mesa de quem frequenta o tribunal. Outra ação voltada para o social são as visitas solidárias. Os servidores e colaboradores são convidados para ir até creches, asilos e até instituições não governamentais para conhecer outras realidades e praticar cidadania. E pelo respeito com o meio ambiente, com o dinheiro do contribuinte e com o viés social, o STJ Socioambiental concorreu ao prêmio A3P do Ministério do Meio Ambiente na categoria de Inovação da Gestão. O Programa de Responsabilidade Socioambiental ficou em primeiro lugar no prêmio de reconhecimento por um trabalho inovador que trouxe resultados animadores para a gestão pública. Muito gratificante, né? Mas o trabalho ainda não terminou, o trabalho continua, porque as campanhas de consumo consciente são ações contínuas na administração. Não é para menos, afinal, com as ações do Programa de Responsabilidade Socioambiental do STJ, a redução do consumo de papel e materiais de expediente foi de 50%. Nós estamos fazendo o óbvio, coisas que a gente faz na casa da gente, em termos econômicos, né? Nós estamos trazendo esse pensamento para o trabalho. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítico, elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode conferir os vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau.